A paz do Senhor, meus irmãos. Hoje, com uma pregação, a palavra do Senhor, nós vamos estudar 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 30. Por causa disto, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Apenas até aqui. Paulo aqui, ele lista três tipos de pessoas. A primeira lista que ele coloca é os fracos na fé. A segunda lista é os doentes. E a terceira é os que dormem. É uma lista progressiva, vai piorando. O fraco é aquele que está no início da sua caminhada cristã e que, por ocasião de não ter um desenvolvimento espiritual tão grande, ele não tem ainda, digamos assim, como ele está na sua caminhada no início, ele é enganado por doutrinas, mas ele ainda mantém a sua raiz nas escrituras. São doutrinas, ele é enganado por doutrinas, mas não são doutrinas tão sérias que chegam a envolver a salvação. O segundo é os doentes. Esses aqui são piores. Os doentes são pessoas que foram contaminadas com doutrinas. Então a fé deles não é uma fé sadia, não é uma fé boa. Eles dizem crer em Deus, mas eles foram contaminados por heresias. É basicamente a mesma coisa que os fracos. Só que os fracos, eles são enganados por heresias que não tangem a sua salvação. Mas os doentes em si, sim. Os doentes mostram, você pode ver que essa fé não é uma fé verdadeira. A fé deles é uma fé que tem uma fé doentia, digamos assim, a expressão que a Bíblia vai dar. Não é uma fé saudável. E o terceiro ponto é muitos que dormem. Esse dormir é óbvio que seria uma referência às virgens nécias de Mateus 25. Ali é bem claro, aquelas que dizem crer em Jesus, esperam a sua volta, porém dormem, apostatam ou não querem saber da volta de Cristo. Então, pelo menos aqui, três tipos de crentes e pessoas que Paulo vai narrar. Pessoas que estão no início da fé e são enganadas por doutrinas facilmente. Pessoas que estão doentes na fé porque foram enganadas por doutrinas de demônios, como 1 Timóteo capítulo 4 vai dizer. E pessoas que realmente aqui acabaram abandonando a caminhada com Cristo. Então a pergunta aqui, irmãos, é em qual dessas três características nós estamos? Será que nós somos cristãos saudáveis? As Escrituras falam várias vezes para nós guardarmos a fé, para que a gente não abandone a fé. Então são exortações da parte de Deus para que a gente entenda que nós temos que ter uma responsabilidade de nos manter na fé. É óbvio que quem vai nos manter é Deus, Ele é poderoso para nos firmar e nos guardar. Mas Ele estará nos guardando enquanto nós estivermos com Ele. É como está escrito aqui em Colossenses capítulo 1, versículo 22, que Jesus ele vai nos apresentar perante Deus de uma maneira santa, irrepreensível e inculpável. Só que o versículo 23 vai dizer: se na verdade permanecerdes fundados e firmes na fé, e não vos moverdes da esperança do evangelho que tendes ouvido. Então a questão aqui é a seguinte: Jesus vai apresentar vocês santos, mas existe a responsabilidade de vocês de permanecer firmes na fé. E a questão é a seguinte, irmãos: todos esses três, tanto os fracos, tanto os que dormiram, e tanto os fracos, os doentes, os que dormiram, eles têm pontos em comuns. Todos estão enganados por heresias, e todos não têm conhecimento da palavra. Ou, no caso dos que dormiram, pode ser que até tenham, mas tenham abandonado a caminhada cristã por qualquer tipo de motivo. Por dinheiro, por fama, eles sabem que é errado, mas eles continuam fazendo isso. Isso está escrito em 2 Pedro capítulo 2, no versículo 1, e lá nos últimos versículos, se não me engano, no versículo 20 em diante, os últimos versículos do capítulo 2 de 2 Pedro. Ali é bem claro, referindo-se, que há pessoas que conhecem a verdade, mesmo assim preferem ficar no erro, que uma vez já foram cristãos, mas que abandonaram a fé. A porca lavada, que é uma referência a porco, é um símbolo de impureza. Então, a porca lavada
voltou ao espojadouro de lama. Então a comparação é exatamente essa, alguém que já foi purificado por Cristo e que voltou para o mundo. Então, irmãos, a advertência de Deus aqui nesse vídeo é o seguinte: tomem cuidado para não serem enganados por doutrinas que minem a fé de vocês. Tomem cuidado com canais, com vídeos, com pregações, com qualquer coisa que, ainda que se diga cristã, esteja minando a sua fé, esteja fazendo com que você esteja contaminado com heresias, esteja fazendo com que a sua fé seja abalada. Porque eles têm toda uma retórica e um conhecimento parece todo encher assim como se eles tivessem muito conhecimento, soubessem do que estão falando, mas não sabem. E muitos desses, e eu falo por experiência própria, dão argumentos falsos. Eles falsificam argumentos. Ora dizem uma coisa e ora dizem outra. Eu falo isso por experiência própria porque eu já peguei mais de uma pessoa em debates que eu já tive, falsificam argumentos. E uma hora eles dizem uma coisa, e quando você vai questionar eles, não, peraí, você disse isso aqui. Ele vai falar, eu não disse isso. Então, ou seja, quando você questiona, eles percebem que eles fizeram a coisa errada, eles falam, não, eu não disse. Mas eles disseram. Então, aí que está a questão, é o seguinte: toma cuidado com pessoas, eu vou listar aqui, tá bom? Pessoas que dizem que a Bíblia é falsa. Eu já fiz vídeo aqui no canal. A Bíblia é falsa. Pessoas que dizem que a Trindade é pagã. Pessoas que dizem, irmãos, eles negam os pontos fundamentais da fé. É pilar, é coisa aqui que mexe com a sua salvação, isso é muito sério. Pessoas que dizem que a guarda de algum dia, de alguma festa, de alguma coisa, envolve na sua salvação. É interessante o seguinte: se você pergunta para alguém, guardar aquela determinada cerimônia vai me salvar? Ele vai falar não. Aí você questiona ele, tá, mas tudo bem, eu não sou salvo pela guarda desta cerimônia, mas se eu deixar de guardar, eu vou pro inferno? Ele vai falar, vai. Preste atenção como que eles agem. Pergunta para eles o seguinte: se a minha salvação depende da guarda desse dia, eles vão dizer não. Agora você vai perguntar o seguinte: se eu deixar de guardar esse dia, eu vou mesmo assim para o céu? Eu posso ir para o céu mesmo não guardando essa cerimônia? Ele vai falar não. Então, ou seja, é contradição, tá certo? Eu entendo, irmãos, que as escrituras vão dizer que a santificação ela é importante, mas ela é uma consequência da sua salvação e não o início dela, tá certo? O início é a graça de Cristo que te constrange e te dá a oportunidade de você crer. Quando você crê, Jesus te converte, amém? E ele vai fazer o processo de salvação dentro de você. Mas irmãos, aqui a gente precisa tomar cuidado com esses tipos de heresias, seitas e heresias. Eu poderia citar, porém, o que eu digo aos irmãos é o seguinte: ninguém e nada poderá estar acima da palavra. Qualquer coisa que eu disser, qualquer coisa que qualquer pessoa disser, ferir o que está escrito aqui na palavra de Deus, tem que ser jogado no lixo. Paulo disse o seguinte, em Gálatas capítulo 1, versículo 8 ao 9. Mesmo que eu mesmo, ou um anjo, é claro que esse anjo é uma referência a um demônio, ou um anjo do céu, um anjo que se apresente como um demônio, quem que é esse? Satanás, óbvio, venha te visitar. Então imagina, você tá lá e de repente um anjo aparece para você. Aí você fala, nossa, um anjo aqui. Aí ele fala assim, um anjo do céu. Só que aí o que ele fala? Só que esse anjo começa a te pregar coisas estranhas. Esse anjo que supostamente é de Deus, ele começa a te pregar coisas que contradizem isso aqui, olha. Aí então você vai duvidar, é óbvio. Não, isso aqui não é um anjo de Deus. Isso não é um anjo. Um anjo de Deus, ele obedece os mandados de Deus e não fere o que está escrito na palavra. Então, irmãos, tomem cuidado com pessoas, não importa o que se diga por aí, não importa. Ah, eu tive uma revelação, eu tive isso, aquilo. Se essa revelação, se esse profeta, se isso contradizer qualquer ponto das escrituras, herege, falso profeta, e eu falo isso também por mim. Qualquer coisa que eu disser aqui contra a palavra de Deus, fiquem sempre com a palavra e não com o que eu digo. Ok? Então a questão é a seguinte: tomem cuidado para não serem enganados por doutrinas de demônios, e tomem cuidado também para que vocês não sejam levados
por pessoas que negam a graça de Cristo, negam a Trindade, negam a expiação de Cristo, negam a Bíblia, a inspiração da Bíblia, e ficam jogando textos como se anulam. Pessoas que dizem que Paulo era apóstata. Ah, não, as cartas que Paulo escreveu era só para aquela época. A Bíblia está antiquada, ela não é mais para o dia de hoje. Pois é, então joga ela no lixo. Ela não serve mais para hoje, ela foi só para aquela época. Deixa eu te dar um exemplo aqui. Eu vou pegar o Novo Testamento. Vamos lá. Deixa eu te fazer uma pergunta. O Evangelho segundo João, capítulo 13, versículo 34, diz assim: "Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós, que também vós uns aos outros vos ameis." Isso aqui passou? A gente não tem que mais amar? Ah, não. Jesus estava falando isso só para os seus discípulos. A gente não precisa mais amar as pessoas. Será? Joga no lixo, então? Nisto todo... Olha o que Jesus vai falar. "Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros." Característica de um cristão. Quer mais mais uma referência? Vamos lá. Atos, capítulo 14, versículo 23. "E, havendo-lhes por comum consentimento eleito anciãos em cada igreja, orando com jejuns, os encomendaram ao Senhor em quem haviam crido." Deixa eu te fazer uma pergunta. Isso aqui é uma referência a eleger pastores. Não se elege mais pastor no dia de hoje. Como que você elege? Orando com jejuns e entregando eles a Deus. Consagrando, falando: "Senhor", é uma oração, você apresenta eles diante de Deus. Eu falo assim, a gente não precisa mais fazer isso? Joga no lixo também? Vamos lá. Por exemplo, aqui essa passagem aqui, onde está escrito do casamento. Ah, que interessante. 1 Coríntios capítulo 7, onde está escrito assim, versículo 5, e todo o capítulo também: "Não vos priveis um ao outro, senão por consentimento mútuo, por algum tempo, para vos aplicardes ao jejum e à oração, e depois ajuntai-vos outra vez, para que Satanás não vos tente pela vossa intemperança." Ah, isso aqui era só para a igreja de Corinto. Então, nos dias de hoje, então, é diferente. Eu jogo também no lixo essa passagem. Olha o que ele vai dizer aqui, que um casal só pode deixar de ter relações se os dois concordarem em se aplicarem ao jejum e à oração, porque aí é um tempo de consagração a Deus, então você não vai ter a relação. E por pouco tempo, para que você não seja tentado pela intemperança. Olha que interessante que ele vai falar no versículo 6. "Digo, porém, isto como que por permissão e não por mandamento." Ah, tá. Aqui as pessoas adoram esse texto, não é? Ah, não. Paulo está dizendo isso aqui como um conselho e não como um mandamento. Irmãos, tem uma passagem aqui nas Escrituras. Se eu não achar, eu vou colocar aí na edição. Aqui, olha. O mesmo Paulo, 1 Coríntios capítulo 14, versículo 37. "Se alguém cuida ser profeta ou espiritual..." Ah, eu tenho conhecimento. Eu sou espiritual, eu sou cristão. Ok. "Reconheça que as coisas que vos escrevo são mandamentos do Senhor." 1 Coríntios capítulo 14, versículo 37. E outra coisa, por mais que Paulo, naquela passagem de 1 Coríntios capítulo 7, tenha dito que aquilo não era um mandamento, é uma permissão, Deus concorda com o que está escrito ali. Tanto concorda que ele permitiu que entrasse no cânon. Ele permitiu que virasse escritura sagrada. Deus jamais permitiria algo herético estar aqui dentro. Dessa forma, se está aqui, Deus concorda com o que está escrito ali. Tá certo? Então vamos parar de querer dizer que aquilo era só para aquela época. Ah, porque está escrito assim: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, e o irmão tal, a igreja tal. Ah, era só para aquela igreja. É. Pois é, a igreja de Corinto, irmãos, tem
tem semelhanças, muitíssimas semelhanças com os dias de hoje. A igreja de Corinto era carnal, a igreja de Corinto tinha partidarismo, a igreja de Corinto não eram espirituais, não sabiam das coisas espirituais, não sabiam tomar a ceia do Senhor, não ficavam em partidarismo, cada hora uma pessoa, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cristo, eu sou disso, daquilo, ficavam cada um de brigas e rixas um com o outro. Será? Ah, não. Aquelas orientações para esse tipo de prática era só para cá. Então, nos dias de hoje, não tem mais partidarismo, não tem mais pessoa negando a ceia, não tem mais pessoa fazendo um monte de coisa. E, gente, irmãos, tinha pessoa negando até a ressurreição de Cristo na igreja de Corinto. Pessoas dizendo que Paulo era um falso apóstolo. Ou será que nos dias de hoje não tem pessoas aí dizendo que Paulo é apóstata, Paulo é isso, aquilo, a ceia do Senhor já passou? Pessoas dizendo, inclusive, que Jesus já voltou. Aonde? A Bíblia fala claramente que todo olho verá. Mateus capítulo 24 e também Apocalipse 1:7. Todo olho vai ver. Não tem essa história ainda não. Tá certo? Atos capítulo 1. Esse Jesus que foi recebido aí em cima do céu, ele vai voltar como vocês viram ele subir. Tá bom? Então não tem essa historinha que Jesus voltou, não. Vamos parar com isso aí. Vocês quererem, eu já vi muita pessoa querer jogar texto, um do antigo e um do novo, para eles se anularem. Parece que vocês são carnais. Vocês não têm temor ao Senhor. Vocês não entendem a Bíblia. As Escrituras são palavras de Deus. Você só entende pela revelação do Espírito Santo. Então, se você pegar dois textos na carne, sem ter a revelação do Espírito Santo, são dois textos que vão se anular. Mas se você tiver a revelação do Espírito Santo, irmãos, entendam uma coisa. As Escrituras, elas são revelação de Deus. Não adianta você querer interpretar na carne. Uma palavra na Bíblia pode ser usado em mais de um texto com sentidos diferentes. A palavra mundo em João 3,16 é pessoas. Mundo em 1 João capítulo 2, versículo 15 ao 18 é as coisas más do mundo. E mundo, em 1 João capítulo 5, lá no versículo 19, se eu não me engano, o mundo jaz do maligno, é o sistema, toda essa maldade que ocorre no mundo. Então tem sentidos diferentes, tá certo? Então tem que parar com essa história aí, de que, por exemplo, a palavra carne nas escrituras. Carne pode ser carne de boi, pode ser carne, a minha natureza pecadora, pode ser carne no sentido de descendência humana, o homem carnal, o homem humano, terreno, que só pensa nas coisas daqui. Entende? Então, existem passagens que usam as mesmas palavras e que você só vai entender por revelação de Deus. As passagens não se anulam como vocês querem. Então, vamos parar de querer achar erro nas escrituras, porque vocês não vão encontrar. E aliás, eu vou dar aqui uma advertência para vocês. Se vocês continuarem negando as escrituras, vocês vão se ver com Deus. Porque está escrito que a essas pessoas, isso não falo por mim, está escrito nas escrituras. Se você pegar em 2 Pedro, capítulo 3, lá no finalzinho do capítulo, vai estar escrito dos indoutos e inconstantes que torcem não só as epístolas de Paulo, mas também todo o resto da Bíblia para a sua própria perdição. Então vocês tomem cuidado com o que vocês estão fazendo aí, tá bom? Essa é a advertência do Senhor, para que vocês deixem de fazer aquilo que é mal e para que vocês tomem cuidado, para que vocês não se esfriem na fé e possam ser virgens, prudentes, cheias do azeite, que quando ouvirem o clamor, eis o noivo sair ao seu encontro, possam estar se levantando e possam estar vigiando para que não sejam pegos de surpresa. E assim possamos viver, como diz 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 15 ao 17, para sempre com o Senhor nos ares. E louvado seja o nome do Senhor, que Ele possa te dar graça e sabedoria para que você possa entender a sua palavra e para que você possa não ser enganado por essas heresias. Uma boa oração para você fazer, se você é uma pessoa sincera, é o seguinte: Senhor, guarda-me de todo mal. Se esta doutrina não procede de ti, não me deixe abraçá-la. Porém, se essa doutrina procede de ti, não me deixe rejeitá-la. Amém? Que Jesus vos abençoe. Amém?